Já se tomou uma decisão, mesmo sabendo lá no fundo que o resultado não ia ser bom? E mesmo assim foi-se em frente? Pois é, eu já. E não foi só uma vez. Houve uma fase da minha vida em que isso era a minha realidade. Um círculo vicioso que parecia impossível de quebrar. E sabe o que era o mais difícil? Não era o erro em si, era a consciência do erro enquanto ele acontecia. Era como se estar a caminhar em direção a um precipício, de olhos abertos, sentindo uma força invisível a empurrar pelas costas. É uma sensação de autossabotagem em tempo real que é muito frustrante. E isto não era um pequeno detalhe, um mau hábito qualquer. Não! Este padrão manifestava-se nas áreas mais importantes da minha vida, nos relacionamentos que eu escolhia, nas decisões de carreira que tomava, até nas pequenas escolhas do dia-a-dia que, juntas, iam moldando o meu futuro. Estava em todo lado. A sensação era exatamente esta, a de ser um mero passageiro dentro do meu próprio corpo. Como se um piloto automático, programado com todas as minhas dores e medos antigos, tivesse assumido o controlo, e eu estivesse apenas a assistir a tudo, sem poder fazer absolutamente nada. E foi no meio desse nevoeiro todo que, de repente, uma luz acendeu. Uma única ideia, um pensamento que funcionou como uma chave e que começou, aos poucos, a abrir as portas dessa prisão interior. E foi esta frase do Joe Dispenza. Pode parecer simples, não é? Mas foi aqui que tudo começou a virar. A grande sacada foi perceber que o problema não estava lá fora, nas circunstâncias ou nas outras pessoas. Estava aqui dentro, na forma como a minha própria mente estava programada para operar. E aí é que está o grande desafio. A gente passa a maior parte do tempo a reagir. As nossas respostas são quase sempre automáticas, baseadas em emoções antigas, em memórias, em coisas que aconteceram há tanto tempo que nem nos lembramos. Ninguém nos ensina a fazer uma pausa, a observar e só então a escolher uma nova resposta. A gente simplesmente reage. E esta foi a mudança de perspectiva que mudou o jogo. Deixei de olhar para os meus padrões como uma falha de caráter, sabe? Como uma falta de força de vontade. E comecei a vê-los pelo que realmente eram. Uma programação. Apenas um software antigo a correr em segundo plano. Ok, entender que é uma programação é o primeiro passo. Mas e o segundo? O segundo é aprender a aceder a esse código. E para isso foi preciso trocar a postura de juíza severa pela de uma observadora curiosa. O processo que resultou disto foi surpreendentemente simples, mas não é fácil. Primeiro, o desafio de apenas observar. Observar os pensamentos, as emoções, os impulsos. Depois, a parte mais difícil de todas, fazer isso sem me julgar, sem sentir culpa. E finalmente a clareza de perceber o padrão a repetir-se, quase como um eco, e pensar: ah, olha ele aí outra vez. E a grande, grande descoberta, ao observar sem julgar, foi esta. Naqueles momentos de autossabotagem, eu não estava realmente a escolher. Eu estava a repetir. Era um eco do passado, uma resposta condicionada que se ativava vezes e vezes sem conta. A escolha consciente simplesmente não estava lá. E este é um paradoxo maravilhoso, não acha? É que no exato momento em que a gente percebe que não tem controlo, é aí que começamos a ganhá-lo de volta. Reconhecer que o piloto automático está ligado é a única forma de finalmente poder assumir o controle manual. Então, aquele ciclo vicioso da culpa que só servia para reforçar o padrão foi quebrado. Em vez de me castigar por repetir, comecei a focar-me em entender a programação para a poder reescrever. Deixou de ser sobre punição e passou a ser sobre reconstrução. Se alguma parte desta história fez sentido, se despertou aí dentro um lampejo de reconhecimento, talvez isso seja um sinal. Talvez seja a hora de começar a observar os próprios padrões. Talvez seja a hora de sair do modo automático. Então, a reflexão que fica é esta. E se a resposta para aqueles padrões que nos magoam não for mais autocrítica, mas sim mais autoobservação? E se em vez de nos culparmos por quem fomos, pudermos começar a reconstruir ativamente quem queremos ser?